Fala galera, meu nome é Jorge André, eu sou do Cinecult 23. Hoje eu tô aqui pra falar de um filme de 2005 chamado Terra Fria, North Country. É dirigido pela Niki Caro, que é a diretora do Mulan Live Action, que vai lançar agora no Disney Extreme, né? Ia lançar no cinema, só que teve a pandemia e tal. E aí, esse filme é de 2005, ele é baseado no livro da Clara Bighound, da Laura Leach, sobre uma história real de uma mulher especial chamada Lois Jessen, que ela processa a mineradora que ela trabalha e ela junta várias mulheres para processarem juntos e reivindicarem direitos das mulheres contra abuso sexual no trabalho e abuso físico e emocional. E o filme é protagonizado pela excelente Charlize Theron, que eu sou super fã. E ela também está em alta agora por conta do The Old Guardian, né? O filme da Netflix que eu assisti também é muito legal, baseado nos quadrinhos. Bom, então o filme narra a história dessa mulher chamada Josie, a Charlize Theron, que ela é abusada do marido, o marido bate nela, e aí ela tem um filho adolescente, uma filhinha pequena. Ela sai da cidade dela, tem a cidade de Minnesota, nos Estados Unidos, onde os pais dela moram. Então ela pega a caminhonete dela, sai dirigindo, vai morar nessa cidade. E nessa cidade ela quer meio que reconstruir a vida dela. Então ela tem uma relação muito conturbada com o pai, porque o filho adolescente dela teve de maneira, vamos supor, não esperada. Ela foi estuprada por um dos professores da escola que ela estudava, adolescente e tal. Mas aí, como é uma cidade pequena, muita gente acabou tendo ela como se ela quisesse ter o filho, que ela tinha muitos parceiros. Ela foi uma jovem muito reprimida e muito julgada. E ela sofreu esse abuso, cuidou desse filho, o filho dela adolescente e tal, tem a menininha também. E ela vai pra cidade dela natal, a mãe dela gosta muito dela, a mãe dela é Cissy Spacek. E o pai é o Richard Jenkins, o ator, excelente em cena também. E ela tem uma relação conturbada com ele, mas ela vai pra tentar dar a vida melhor pros filhos. E aí ela começa a trabalhar no salão de beleza e tal, e aí ela recebe a proposta de uma amiga dela, que é a excelente também ganhadora do Oscar, Frances McDormand, que também ela, tanto a Charlize Theron como ela foram indicadas a melhores atrizes, uma melhor atriz coadjuvante e outra melhor atriz por esse filme em 2006, né, do Oscar de 2006, mas ambas já ganharam por filmes diferentes. Só uma deixa aqui, a Frances ganhou por 3 Anúncios para um Crime e a Charlize ganhou por Monster, e já foi indicada várias vezes a Charlize, né. E aí a personagem da Frances convida a personagem da Charlize para trabalhar nessa mina em Minnesota, né? É uma mina que era muito promissora, dava muito dinheiro para a cidade e era um salário bem melhor do que ela trabalhava no salão. E ela aceita trabalhar, a Charlize, né? E lá ela começa a trabalhar e ela começa a sofrer muito assédio físico e moral dos caras, dos superiores dela. Então começam não só ela, mas todas as mulheres que trabalhavam na fábrica sofriam esse assédio. Então assim, é bem pesado o filme, algumas cenas, porque mostra que não só assédio assim de ficar dando cantada ou desenhando coisas obscenas. Tem uma hora que elas estão todas almoçando, aí uma abre a lancheira de almoço dela e tem tipo um pênis de borracha. Então assim, os caras eram completamente brutos, completamente babacas, assim. Eles iam a fundo assim, coisas horríveis de chegar a escrever com fezes no vestiário feminino, vadias, não sei o que, vocês estão aqui só para servir a gente. Então assim, era um ambiente muito tóxico para as mulheres que trabalhavam ali. A personagem da Frances não sentia tanto, porque como ela já era uma nível superior, ela não ficava junto com as meninas, com a Charlize e com as outras, né. E aí tem um momento que a Charlize Theron sofre um abuso muito mais sério, que o cara tenta meio que estuprar ela, assim, mas serve como um aviso. Ele não chega a fazer o ato, mas machuca muito ela, joga ela no chão, tal, que é o personagem do... eu esqueci o nome dele, do ator do Gabriel Arqueiro, vou colocar o nome dele aqui. Ele tá até bem novinho, assim, depois do meio do filme que eu fui reconhecê-lo, ele tá bem novo nesse filme. E aí ela não aguenta, é o estopim pra ela, e ela pede demissão. E antes disso acontece o seguinte, uma hora ela tá lanchando no restaurante com a família dela, com os filhos dela, o filho mais velho e a menininha. E aí o cara, o empresário, o dono da empresa, chega de terno e tal, entra com os caras no restaurante. Aí vai à mesa dela e fala: olha, eu fui na fábrica esses dias e reconheci o seu rosto, eu sei que você é uma das minhas funcionárias, o que você precisar que eu posso fazer por você, você me fala que eu tô aberto para conversar, tal. E ela se sente super lisonjeada, tal.
E quando acontece esse fato, ela primeiro fala com o superior, que é um cara que toma conta do setor, só que o cara é super machista, tal, não liga, tal, e aí ela vai, consegue falar com esse cara que tinha conversado com ela no restaurante, só que ele, na hora que ela vai sentar pra conversar com ele, ela até escreve um papelzinho na reunião, só homem, assim, o cara começa a falar: ah, mas aqui na cidade seu passado é sexual, não sei o que, ele não dá a mínima e ainda fica julgando ela, fica dando ênfase para as mentiras que aconteceram na vida dela. Então, assim, quando acontece esse abuso do cara de jogar ela no chão e ser agressivo, tentar um estupro com ela, passar a mão nela, aí ela pede demissão, e a partir disso entra o personagem do Woody Harrelson em cena, que ele é um advogado que vai pra cidade e tal, ele meio que quer fugir desses casos, e ela pede ajuda pra ele. De início ele reluta um pouco, ele fala: não, eu não tô advogando mais, eu tô aqui pra mudar de vida e tal, mas ele acaba aceitando, só que com uma condição: ele quer que ela convença outras mulheres que passam por isso a depor também, a ser testemunha, para elas poderem vencer o processo que ela tinha aberto contra a empresa. E é muito triste porque o abuso que ela sofreu não era só abuso verbal, que já é uma coisa muito séria, mas era abuso físico também. Então tem uma cena que a personagem da Michelle Monaghan, que tá no banheiro, aí os caras começam a balançar até cair, então ela sai toda suja, entendeu? São coisas muito pesadas que os caras faziam. Então é revoltante, assim, é de dignar. E tinha os caras que meio que não concordavam muito, ficavam com pena delas, mas iam meio que na onda dos outros pra não... Ah, entendeu? Era um machismo muito grande em cima delas e era muito pesado o que elas viviam. Então eram coisas que tinham que realmente... Esse basta que a personagem da Charlize deu quando ela sofreu esse abuso mais sério foi essencial para outras mulheres também acordarem, abrir os olhos para o que realmente estava acontecendo. Era muito, muito sério. Aí, galera, em meio a todo esse processo que ela sofre, o filme é muito legal porque ele tem várias camadas. Ele não fica só nesse negócio do machismo, da dificuldade das mulheres no mercado de trabalho, da igualdade pelos direitos, pelos mesmos... Então, assim, você tem várias questões em voga com relação a isso. Tem uma das funcionárias que ela tem problema de bexiga, porque ela não conseguia ir no banheiro, e os caras, assim, iam no banheiro direto e tal, e ela tinha que cumprir. Mas fora isso, o filme ele tem muito a questão familiar, camadas de questões familiares. Então tem a relação dela com o pai, que o pai tinha essa aversão por ela, por esses boatos da adolescência, dela ser uma menina que dormia com todo mundo, tal, que não era verdade. Depois no filme comprova, né, mostra e tal. Então, assim, mostra justamente a relação dele se aproximando, porque ele é interessante, porque o pai dela, o pai do Charlize Theron, o personagem do Richard Jenkins, ele trabalhava na fábrica também. Então, quando ela decide trabalhar na fábrica, é meio que ela bate de frente com ele e ela fala assim: não, pai, eu só quero sustentar meus filhos, ter um trabalho, um dinheiro maior, um melhor salário, para poder ter minha casa, minha família. Ela tinha saído de um relacionamento abusivo do cara que batia nela, que era o pai da filhinha dela, mas não era o pai do adolescente, né? O pai do adolescente foi esse abuso, esse estupro que ela sofreu do professor, que eu falei pra vocês. E ela criou ele super bem e tal. E aí mostra não só a relação dela com o pai, mas dela com o filho também, porque o filho, ele sofre bullying na cidade por ela, por conta dela, assim. E ela é uma super mãezona, então o menino joga hockey, ela ia em todos os jogos e tal, e ela o tempo todo junto com ele, tentando conversar, tentando apaziguar a situação. E é linda a cena, gente. É muito marcante as cenas, tanto dela com o filho adolescente, como dela com o pai. Então, fora toda essa questão do emprego dela, da empresa, tem todo esse drama familiar que é muito, muito bonito e muito legal de ver. Aí, então, meio todo esse processo, a personagem da Frances McDormand, né, ela começa a ter um processo ela tem uma doença, né, que é aquela que vai perder os movimentos. Aí, durante todo essa jornada dela de tentar conseguir melhores condições para as mulheres, de estar já na justiça, ela começa a sofrer as consequências da doença. E a personagem da Frances é interessante porque ela, como eu falei para vocês, ela não ficava diretamente com as trabalhadoras, então ela não sofria exatamente o que as mulheres sofriam, entendeu? E ela meio que era do conselho, então assim, os caras tinham um certo respeito por ela. Ela era casada com o personagem de Sam Bain,
que é ele também ajuda muito ela, então, tipo assim, nesse processo de doença. Então é interessante, o filme ele tem várias camadas, ele não fica só nisso. Tem essa questão da doença dela, da amizade das duas, da Charlize dela, né? Cenas que eu achei muito marcantes nesse filme, muito bonitas, são justamente duas cenas que eu destaco aqui, que é justamente a cena em que ela vai... Essa cena aí que ela vai andando... Não, nessa não, desculpa. É a cena que ela vai andando, tá todo mundo reunido do conselho, e ela vai pra falar tal, que estavam querendo processar a fábrica tal, e ela chega nesse lugar pra falar, e aí ela é super vaiada tal, ela vai andando assim, todo mundo vaiando tal, e ela vai, pega o microfone, e de início o cara não quer dar o microfone pra ela, só que ela fala, não, eu sou do conselho, eu tenho direito, aí o cara acaba aceitando. E o pai dela, o personagem do ator Richard Jacks, está na plateia. E aí ela começa a falar, e o pessoal começa a zoar ela, tipo, coisas absurdas, assim, e ela tentando falar, olha, eu tô aqui, e todas as mulheres que estão aqui sabem o que eu tô falando e tal. E as mulheres que trabalhavam na fábrica tinham medo, porque não era um emprego que tinha uma renda boa, né, dava um dinheiro bom pra elas. Essa cena aqui, ó, que eu tô falando pra vocês, é linda demais, linda. E aí o pai dela levanta, ela andando no corredor, todo mundo vaiando, e o pai dela levanta e começa a falar, gente, ela é minha filha, ela é sangue do meu sangue, aqui eu não vejo nenhum amigo meu. Aí ele fala um discurso lindo, que no churrasco, nas festas da empresa, as mulheres são tidas como respeito e tal, são suas mulheres, são suas filhas, e aqui minha filha tá tentando falar e todo mundo tá xingando, vaiando ela, e assim, como eles tinham uma relação muito conturbada, ali rola muito a questão do perdão, né? Depois mostra outra cena deles conversando. Então essa cena é uma das cenas que me marcou muito, que eu achei muito bonita. E a outra é justamente a cena da Charlize Theron com o filho dela adolescente. Que o menino, assim, deve ter seus 13, 14 anos, e ele vendo que a cidade toda retaliando a mãe e tal, xingando a mãe de prostituta, sem motivo. Uma hora ela tá esperando, aí ele tem uma conversa com o marido da Frances, né, que é o Sam Bean, lá do Game of Thrones, esse ator fantástico também. E ele meio que abre os olhos do menino, falando assim, que pra ela foi muito difícil, adolescente, ficar grávida, que ela nem sabia, assim, ela foi estuprada, aí resolveu escolher ter ele, assim, nunca desistiu dele, ali em todos os jogos dele de rock, ela que vestia, ela que batalhava pra ele e a irmã ter uma vida melhor. Então depois desse diálogo que ele tem com o personagem do Sam, ele vai ao encontro dela e ela tá esperando ele lá fora, assim, meio que acordada, porque ele tava meio rebelde, não queria mais morar com ela e tal. E aí ele chega pra conversar com ela e o diálogo é lindo, lindo, de emocionar, de chorar assim mesmo. O como ela foi bonita ela não ter desistido dele, o quanto ela amava, assim, o quanto era eles dois ali, entendeu? Então o filme ele tem muita cena marcante, muita cena bacana, assim. E fora todo essa parte jurídica, né, do tribunal, que aí eu não vou falar o que acontece, mas o filme tem muito spoiler, né, 2006 e baseado no livro, então vale muito a pena, gente, é um filmão mesmo, um elenco sensacional, um elenco super em sintonia, assim, vários astros de estrela para contar essa história real, inspiradora para as mulheres não desistir e não se deixarem levar nesse ambiente tóxico que muitas vezes acontece no trabalho com elas, né? Então é isso, galera. Não quero me alongar muito nesse vídeo, apesar de ter já me alongado, né? O filme, ele não tem no Netflix nem no Amazon. Eu procurei pra poder falar pra vocês. Eu tenho um DVD em casa, então eu assisti pelo DVD mesmo. Só que eu vi que ele tem no YouTube. Quem quiser assistir pelo YouTube, acho que é baratinho pra alugar, R$6,90. Então é uma dica, porque é um filmão mesmo, assim, daqueles que você vontade de aplaudir no final. E é interessante que a Charlize Theron, ela fez há pouco tempo, né, o filme lá com a Margot Robbie, que ela fala também dessas questões de assédio, que também é baseado em fatos reais lá do poderosão da Fox, que assediava as mulheres e tal. E anos atrás ela já tinha feito esse Terra Fria, que também é uma história real, que fala justamente sobre essas questões das mulheres tentarem se manter no mercado de trabalho. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá o joinha, não deixe de curtir nosso canal, não deixe de compartilhar para os seus amigos. Até a próxima. Eu voltei a falar um pouquinho de filme, né, que eu tava falando muito de documentário. E é isso, Terra Fria, não deixe de assistir, não deixe de curtir nosso blog, compartilhar com seus amigos. Até a próxima, um abraço, falou!